Muito bom dia aos alunos do primeiro ano da Escola Alegria de Aprender. Eu, professor Vanderlei, estou aqui hoje para levar para vocês mais um pouco sobre a composição química celular. Hoje, na aula, iremos trabalhar substâncias orgânicas. Na aula passada, trabalhamos sobre substâncias inorgânicas. Pegue a apostila de vocês, lá na página 10. Ficou algumas atividades para serem resolvidas. Vamos lá rever nossas atividades. Tá. Primeira atividade, ela fala bem assim. Você pode ver que está respondida, porque o professor já tentou fazer um vídeo antes e aí eu tive dificuldade, questão de barulho, eu tive que refazer o vídeo. Estou refazendo para vocês. Moçada, queria dizer para vocês que é complicado. A gente refaz uma, duas, três, quatro, 5 vezes o mesmo vídeo para muitas vezes é interrompido por barulho, é interrompido por forças extremas que acontece e aí temos que voltar do ponto zero, né? Então, justifica o fato de haver maior porcentagem de água nas células de intensa atividade metabólica do que nas células de pequena atividade metabólica. Tá. Células de grande atividade metabólica. A água é a principal substância responsável pelo planeta, como vemos hoje, tudo no planeta. Portanto, é visto que a água possibilita a realização da maior das reações químicas a nível celular. As células de intensa atividade, então, requer maior quantidade de água, muito mais do que as células de pequena atividade metabólica. A água ajuda a realizar as reações, então elas requerem grande quantidade de água para realizar essas reações. Por isso que as células com maior atividade metabólica, elas têm um percentual muito maior de água. Atividade número 2. Os sais minerais são substâncias inorgânicas que precisam ser consumidas pelos seres vivos para que haja um bom funcionamento do organismo. A falta desses nutrientes pode causar graves prejuízos ao organismo, até mesmo a morte. Os sais minerais podem ser encontrados de 3 formas no organismo vivo: dissolvidos na água do corpo, na forma de íons, na forma de cristais, como carbono, o carbonato de cálcio e o fosfato de cálcio encontrado nos ossos, ou associados a moléculas orgânicas, como o ferro na molécula de hemoglobina e o magnésio na clorofila e o cobalto na vitamina B12. Vamos lá, continuando. Sobre os sais minerais, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, os minerais não são sintetizados pelo organismo, portanto devem ser obtidos por meio de uma alimentação saudável. Correto. Os sais de sódio e potássio estão, então, correto. Primeira correta. Vou fazer um xizinho. Não, um V de verdadeiro. Vamos lá. Os sais de sódio e potássio estão intimamente ligados à contração muscular e à coagulação sanguínea. Incorreto. Então, F, falso, maiúsculo. Número 3. A carência nutricional de ferro causa anemia. Acabamos de ver sobre isso aí. Correto. Bora lá. O flúor é um elemento importante na manutenção dos ossos e do esmalte dos dentes. Correto. E por último, o iodo ajuda a regular diversas reações químicas. Pode ser encontrado em cereais, vegetais, verdes, gema de ovo, frutas. Incorreto. Tá. Então a atividade correta é a letra D. Com relação às propriedades da água, assinale o que foi correto. O que foi correto? Em um clima úmido, o suor evapora lentamente devido à grande quantidade de água
na atmosfera. Já no clima seco, a evaporação é mais rápida para o auxílio na refrigeração do corpo. Correto. A capacidade de água de dissolver diversas substâncias foi correto. O surgimento da vida no nosso planeta, permitindo a ocorrência de diferentes tipos de reações químicas. Correto. Na semente vegetais superior, desidratação é essencial. Não, errado. Já que o ambiente aquoso permite. Não, errado. Então, as duas ali são corretas. Na composição celular são encontrados vários elementos, entre os quais os sais minerais, por serem fundamentais ou adequado funcionamento do metabolismo, esses sais aparecem em diferentes regiões do corpo humano e em diversos alimentos. Cite os sais minerais. Então nós estamos lá. Dos sais minerais encontrados nos ossos, os dentes, nós encontramos o fósforo e o cálcio. O flúor também pode ser citado. Então nós vamos colocar aqui o fósforo. Bora lá. O fósforo, vírgula, cálcio e flúor. Ok? São os flúor. Ok? Esses são os sais minerais encontrados. Outra atividade lá em cima. Vamos concluir lá. Dos sais minerais que permitem a formação dos impulsos nervosos, nós temos o sódio e o potássio. Então vamos colocar. Sódio e o potássio. Eu tenho dificuldade. Desculpa, gente. Ok? Vamos lá. Outra questão. Sal que tem influência direta sobre os hormônios da tiroide. O iodo. Gente, tiroide. O iodo ele tem uma influência muito grande. O iodo. Beleza. Vamos lá. Outra atividade. Médicos de uma cidade do interior de Pernambuco, ao avaliar a saúde de seus habitantes, detectaram índices preocupantes de anemia, bócio endêmico, cárie dentárias, osteoporose, hemorragia nasais. Verificaram a carência de alguns íons minerais e, para supri-la, apresentaram as seguintes propostas: distribuir leite e derivados, adicionar flúor à água que abastece a cidade, para ver lá o restante, adicionar iodo ao sal consumido na cidade, nos termos da legislação vigente, incentivar os habitantes a utilizar panelas de ferro na preparação dos alimentos, incrementar o consumo de frutas e verduras. Diante dessas propostas, responda as questões. Qual delas traria maior benefício à população no combate à anemia? Justifique sua resposta. Anemia é falta de ferro. Então a proposta número 4, o que diz para nós que incentivar os habitantes a utilizar a panela de ferro na preparação dos alimentos. O ferro é essencial na produção de hemoglobinas, pigmento vermelho presente nas hemácias, que realiza o transporte de oxigênio dos pulmões ou tecidos do corpo. Então a proposta correta é a proposta número 4. Então bora colocar, ó. Proposta
4, ok? Pois o ferro, vamos colocar, é essencial, para linha de baixo, né? Essencial, acraseado a população, não, população, a produção de hemoglobinas, produção de hemoglobinas. O que é hemoglobina? É um pigmento vermelho. Onde ele está? Presente nas hemácias. Opa, desculpa. Hemácias. Qual que é a função das hemácias? Realiza o transporte de oxigênio aos dos pulmões. Aí, ó, dos pulmões aos tecidos do corpo. Ok? Ponto. Então, concluída a resposta, vamos para outra atividade. Proposta número 4. O ferro é essencial à produção de hemoglobina, pigmento vermelho presente nas hemácias, que realiza o transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos do corpo. Número 4. Qual a proposta pelos principais componentes iônicos poderia reduzir também os altos índices de cáries dentárias, osteoporose, hemorragias? Por quê? O que eu preciso para diminuir, para resolver o caso desse? É cálcio. Entendeu? O cálcio é. Onde eu posso encontrar cálcio? No leite. Entendeu? A presença do cálcio, principalmente, ele está no leite e em seus derivados. E é fundamental para o processo de calcificação dos ossos. Mineralização dos dentes e coagulação sanguínea. Dentre as propostas que falam de cálcio, nós temos a número 1, né? Que fala lá da distribuição de leites e derivados. Então nós vamos para aqui, qual vai ser? Para ver esse problema. A número 1. Proposta 1. Vamos eliminar aqui. Proposta 1. Ponto. Entendeu? O cálcio. O cálcio presente no leite e seus derivados é fundamental para os processos de calcificação óssea
mineralização dos dentes e coagulação sanguínea. E coagulação sanguínea. Então, dentre as propostas que foram citadas, a principal delas é a questão da número 1, a principal. Ok? Então bora lá. Agora eu vou ver um pouco sobre substâncias orgânicas. Vou passar um videozinho para vocês sobre substâncias orgânicas e aí nós vamos depois comentar. Ok? Tendo algum mas nada que vai influenciar. Dudu, o almoço tá na mesa. Ai, o que tem pra comer, mãe? Não precisa olhar o cardápio, meu senhor. O seu prato eu já preparei. Vai comendo que eu volto logo. Não vou comer tudo isso, não. Ah, vai sim, senhor. Coma tudo pra poder ficar forte e crescer, tá? Fala isso desde quando eu nasci. Todos nós sabemos que é bom comer de tudo para ficar forte e poder crescer. Sabemos mesmo ou só ouvimos dizer. E por que não é bom fazer uma refeição com um só tipo de alimento? A teleaula de hoje vai responder essa questão ensinando. Por que a comida dá força e faz crescer? A relação entre uma alimentação rica em todos os nutrientes e um bom funcionamento do nosso corpo. Quais são os principais nutrientes? E também o que é desnutrição. Pronto? Então, bom apetite, porque a teleaula de biologia está na mesa. Ah, não. Não vai repetir a batata se não comer carne e salada. Ah, mãe, deixa eu comer batata frita. Batata frita também faz crescer. Claro, pros lados. Você pode até engordar, mas não vai ficar bem nutrido se comer só batata. É verdade, a gente pode comer uma quantidade suficiente de alimentos para não sentir fome e pode até ultrapassar o nosso peso ideal. Mas mesmo assim, ainda pode sofrer de desnutrição. Nós vamos conversar agora com a Malu, que é nutricionista aqui desta fábrica. Ela vai explicar pra gente o que é desnutrição. A desnutrição é uma doença causada por uma alimentação inadequada, isto é, uma alimentação que não fornece todos os tipos de nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso organismo. E quais são os nutrientes? Os nutrientes encontrados nos alimentos são proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e sais minerais. Malu, mas quando uma pessoa apresenta um quadro de desnutrição? Quando a quantidade de alimentos ricos em algum tipo de nutrientes é insuficiente. A desnutrição pode apresentar um quadro leve ou extremamente grave. No Brasil, estima-se que a desnutrição atinja 32 milhões de pessoas. Você deveria estar contente de poder se alimentar tão bem. A comida é muito importante, principalmente para as crianças, Dudu. Ah, e por que principalmente para as crianças? A desnutrição é mais grave em crianças porque prejudica o desenvolvimento. A subalimentação pode afetar seriamente alguns órgãos, como o cérebro. E tanto crianças como adultos precisam de uma grande quantidade de nutrientes para possibilitar a manutenção dos órgãos que compõem o corpo. Os músculos, os ossos, o pulmão, o coração, o fígado. Nós vamos ver aqui dois tipos básicos de desnutrição:
a desnutrição úmida e o marasmo. A desnutrição úmida é consequência de uma alimentação rica em carboidratos, porém pobre em proteínas, gorduras e vitaminas. A pessoa com desnutrição úmida não costuma apresentar perda de peso, mas isso acontece por causa do acúmulo de água, que provoca inchaço nas pernas, pés, rosto e barriga, devido à falta dos outros nutrientes. Mesmo que uma pessoa ingira grandes quantidades de carboidratos, eles não são capazes de substituir as funções exercidas por outros tipos de substâncias. Quando não há proteínas, lipídios e vitaminas nas refeições, faltam materiais para construir ou recuperar as células do organismo. E o que são células? As células são as unidades formadoras do corpo de todos os seres vivos. São tão pequenas que, para visualizar, só usando o microscópio. Vamos ver agora um modelo de célula animal. No interior da célula, ocorrem diversos processos que garantem o funcionamento e a sobrevivência dos seres vivos. Ah, pois eu nem ligo para as minhas células. Se eu não puder comer o que eu quero, então eu não como. Pronto. Não come, não sai comigo. Gente que não come fica mole, desanimada, com marasmo. Marasmo é uma doença? Marasmo é o tipo de desnutrição que deixa a pessoa sem disposição para realizar as suas atividades. O marasmo ocorre quando não se ingere a quantidade suficiente de nenhum tipo de nutriente durante muito tempo. Com a falta de alimentos ricos em nutrientes, a pessoa está sempre com fome, não cresce, fica muito magra, pega outras doenças com facilidade, a pele resseca e descama, os músculos ficam reduzidos. Malu, eu peso 54 quilos e no meu trabalho tenho uma atividade física moderada. Quanto e o que eu preciso comer para ficar bem nutrida? A necessidade alimentar diária, quer dizer, para 24 horas de uma pessoa com atividade moderada, é de alimentos que forneçam cerca de 50 quilocalorias por quilo de peso. Então, fazendo as contas, eu vou precisar de 2.700 quilocalorias por dia, é isso? Sim. De toda a energia que necessitamos durante as 24 horas do dia, 50 a 60% são provenientes de carboidratos, 25 a 35% de gorduras e 15% de proteínas. Os carboidratos você já conhece, estão presentes nos pães, doces, massas, são fundamentais no processo de obtenção de energia. Garantem desde o trabalho físico mais intenso até as funções que realizamos no momento em que dormimos. Vamos ver a estrutura química do amido, um dos carboidratos mais frequentes na nossa alimentação. Por exemplo, existe amido no feijão, no arroz, na farinha de mandioca. As unidades formadoras do amido são sempre iguais, você nem precisa memorizar a fórmula. E o que se repete em cada unidade é uma substância conhecida, a glicose. Muitas frutas também contêm glicose, mas grande parte da glicose que o corpo utiliza vem do amido. Através da digestão, o amido ingerido é transformado em glicose e pode ser aproveitado pelas células. Outro grupo químico importante para a boa saúde do organismo são os lipídios. Este óleo de cozinha é um exemplo. Os lipídios também fornecem energia, mas exercem outras funções. Vamos destacar 3 delas. E qual que é a mais conhecida das funções dos lipídios? Servir como reservatório de energia. Uma parte da energia produzida a partir dos alimentos que comemos é transformada em gordura e armazenada para ser utilizada no momento em que o organismo precisar suprir energeticamente as nossas células. O principal local de armazenamento da gordura fica sob a pele. É o tecido adiposo, cujo acúmulo faz as pessoas engordarem. Uma outra função dos lipídios é a formação da camada que envolve a célula. A membrana celular é formada por lipídios e proteínas. E a terceira função dos lipídios é a sua relação com as vitaminas. Algumas vitaminas só podem ser absorvidas pelo organismo quando há lipídios no intestino. Veja um exemplo de molécula de lipídio. Se você comparar um lipídio com um amido, vai notar semelhanças e diferenças. A semelhança é que os átomos que compõem os dois são os mesmos. A diferença é o modo como eles estão combinados. Cada combinação tem suas propriedades e funções. Por causa das diferenças, os carboidratos não podem substituir os lipídios, o que reforça o que você viu no começo desta teleaula, sobre a necessidade de se variar os alimentos, e o que nos leva a outra substância nutriente, as proteínas.
As proteínas são substâncias formadas por várias unidades, os aminoácidos. Os aminoácidos são capazes de se ligarem e formarem moléculas de vários tamanhos e funções. Vários tipos de proteínas, portanto. As funções das proteínas no corpo dos seres vivos são muitas. Vamos ver algumas. As proteínas estão presentes na membrana celular. São elas ajudadas pelos lipídios que dão às células a capacidade de alterar o seu formato, sem se romper. Além de fazer parte da estrutura das células, as proteínas também são reguladoras dos processos bioquímicos. Regular os processos bioquímicos quer dizer realizar cada uma das reações que ocorrem nas nossas células. Vamos ver que reações são essas. Vamos pensar um pouco. Eu já vi alguns processos bioquímicos em outras aulas. A digestão é um. Ela transforma os alimentos que ingerimos. A reação para obter energia é outro processo bioquímico, assim como a reação para armazenar gorduras e a reação para aproveitar a energia armazenada nas gorduras. Além disso tudo, as proteínas participam também do combate aos invasores do nosso corpo, porque as proteínas formam os anticorpos que atuam na nossa defesa. A partir da transformação das proteínas que ingerimos como alimentos, formamos as nossas proteínas específicas para cada função. Dudu, você não tomou o seu suco? Já comeu pouca salada e ainda deixa o suco? Ah, precisa. Eu esqueci. Precisa sim, senhor. Suco contém vitaminas e sais minerais. E daí? A quantidade de vitaminas e sais minerais de que precisamos é pequena, mas se faltar pode dar raquitismo, escorbuto, anemia e uma série de outras doenças. Tanto as vitaminas quanto os sais minerais são chamados de micronutrientes. O corpo depende do bom funcionamento dos processos bioquímicos. Eles são responsáveis pela formação, crescimento e funcionamento das células e tecidos. E para tudo funcionar bem, é indispensável variar os nutrientes. Quer dizer que você tem que pensar em tudo isso quando vai planejar o cardápio das refeições que vão ser servidas aqui? É o meu trabalho. Todos os tipos de nutrientes são importantes e devem compor a dieta diária das pessoas. Somente com uma alimentação equilibrada estaremos menos sujeitos a problemas de saúde. Vamos ficar agora com a revisão para saber o que é preciso para ter uma alimentação equilibrada. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu as substâncias que compõem o nosso organismo. Proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e sais minerais. Aprendeu que uma alimentação equilibrada deve conter todos os nutrientes em proporção. E que a falta de nutrientes ou o desequilíbrio na alimentação pode causar a desnutrição. No seu livro de biologia, você vai encontrar tabelas mostrando quais são os alimentos que fornecem os 4 tipos de nutrientes. Mais alguma coisa? É importante saber que uma alimentação adequada não é garantia contra todas as doenças, mas ajuda bastante a diminuir muito dos nossos problemas de saúde. Bom apetite! Até a próxima teleaula e tchau! Ok, vimos aí um pouco sobre as nossas substâncias orgânicas. Agora quero voltar na apostila. Nós vamos aqui para as nossas atividades que devem ser respondidas. Ali vocês vão fazer a leitura da apostila, voltam ao vídeo, pesquisem. Aí nós temos alguns exercícios simples para responderem. Bora lá. Tá. Tá. Cite 3 funções dos glicídios e exemplifique.
função energética. Um exemplo da função energética é a glicose. Hereditária. Um exemplo da função hereditária é a ribose. Estrutural. Um exemplo da função estrutural é a celulose. Ok? Levando em conta, número 2, levando em conta a grande complexibilidade da vida na Terra, seria de se esperar que os organismos fossem formados por uma enorme diversidade de moléculas. No entanto, de modo extraordinário, as grandes moléculas de crucial importância para todas as coisas vivas, desde a bactéria e elefantes, limite-se apenas a 4 classes: carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, que nós vamos ver ainda, que é o DNA e o RNA. Sobre os carboidratos, lipídios, justifique as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Os carboidratos podem ser classificados de acordo com o tamanho e organização de suas moléculas, em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Então vocês vão retornar na apostila de vocês, entendeu? Lá, quando ele falar sobre carboidratos, na página 12, ele vai classificar os carboidratos. Como eles são classificados? Você vai ver se é verdadeiro ou falso. Ok? Página 12. Desculpa aqui. Outra questão. As plantas, entendeu? Armazenam o amido, açúcar para uso posterior, denominado monossacarídeos de armazenamento. Você vai ver lá se eles são monossacarídeos de armazenamento. Outras gorduras são moléculas formadas por associações de poucas e pequenas moléculas por meio de reações de desidratação. Também será visto. Próxima aula eu estarei corrigindo. Atividade número 3. Os açúcares complexos resultantes da união de muitos monossacarídeos são denominados polissacarídeos. Se de 2 polissacarídeos de reserva energética, sendo um de origem animal e outro de origem vegetal. Bom, polissacarídeos que eu posso citar de origem animal é o glicogênio, e o polissacarídeo de origem vegetal é o amido. Então, mas vocês vão pesquisar o que é o glicogênio e o que é o amido. Vamos lá. Letra B. Indique um órgão animal e um órgão vegetal em que se pode encontrar cada um desses açúcares. O glicogênio, onde que ele está? Ele é armazenado principalmente no músculo e no fígado. O amido pode ser armazenado na raiz, como mandioca, no caule, como batata inglesa, e nos grãos, como milho. Então, onde eu posso encontrar o glicogênio? Repetindo, o glicogênio é armazenado nos músculos e no fígado, que é de origem animal. O de origem vegetal, o amido, pode ser armazenado nas raízes, que é o caso da mandioca, no caule e batata inglesa, e nos grãos, que é o caso do milho. Número 4. Justifique a seguinte frase: toda gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é uma gordura. Quero dizer para vocês que além das gorduras, existem as ceras e os esteroides, que também são lipídios, mas não são gorduras. Ok? Vocês vão retornar, entendeu? Lá na página 15, que fala de cerídeos, gorduras, na página 14, tipo de gorduras e lipídios, que começa desde a página 13, vai para a página 15, e vão fazer a leitura e compreender isso daí e explicar que além das gorduras, existem as ceras e outros esteroides que também são lipídios, mas não são gorduras. Continuando, vão entrar em vitaminas, o texto, falar sobre. E aí chegamos também, o vídeo aula já explicou um pouco sobre vitamina, fazer a leitura e responder as atividades. Vamos às atividades.
Nos últimos anos tem aumentado significativamente o uso indiscriminado de medicamentos à base de vitaminas. Julgue as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas. Então você vai fazer a leitura das justificativas e dizer quais são falsas e verdadeiras e tentar responder. Ok? Lembrando que na próxima aula eu estarei conferindo, corrigindo. Ainda essa semana eu vou postar mais uma aula. Ou mais tardar domingo ou segunda. Domingo à noite, no caso, mas para segunda vocês responderem. Os alimentos são fontes naturais de vitaminas que também podem ser encontrados à venda em farmácias na forma sintetizada. Elas são indicadas para suprir deficiências do organismo, em geral causadas pela alimentação inadequada. Deve-se tomar alguns cuidados para evitar que os alimentos não percam o valor nutritivo. Algumas vitaminas são facilmente destruídas pelo organismo, outras pela exposição ao oxigênio do ar. Troque ideia com os colegas e o professor sobre preservar as vitaminas em verduras e legumes. Bom, como regra geral, para preservação ao máximo as vitaminas em verduras e legumes, esses devem ser consumidos crus ou cozidos levemente, na menor quantidade de água possível. O líquido restante do cozimento pode ser utilizado no preparo de sopas ou caldos. Então você evitando-se assim que as vitaminas sejam perdidas. Os vegetais e as frutas só devem ser cortados na hora de consumi-los para evitar a oxidação das vitaminas ao entrar em contato com o ar. Então essa é a forma de você evitar o máximo de perca de vitaminas. Alunos, proteínas também e enzimas foi falado sobre o texto de proteínas e enzimas. Então nós vamos na página 24. Vamos chegar lá na página 24, né? Mas tá. Vamos chegar aqui embaixo aqui. Não, na outra página. Tá, aqui eu tenho também umas atividades para ser realizadas, atividade fácil, de alternativa. Então vocês vão fazer a leitura, considera os compostos apresentados, realizar a leitura aqui e associe qual que é a letra E, qual que é a letra A, associe aqui conforme. A número 4 vocês vão fazer a leitura também e vai associar qual que é a alternativa correta. Já a número 5, com relação às proteínas, completa as lacunas. São macromoléculas formadas pelo encadeamento de aminoácidos. Beleza? Vamos concluir todas as atividades, o máximo de atividade possível, até a página 25, e aí espero que vocês hoje se dediquem à resolução dessas atividades. A ligação que ocorre entre dois aminoácidos é denominada peptídica. Então, peptídica. E as proteínas conjugadas, então peptídica aqui, e as proteínas conjugadas são constituídas de proteína mais grupo prostético. Proteína mais grupo prostético. Aí número 6, que são enzimas. Lembrando que enzimas são proteínas que têm a função de catalisar reações químicas nos seres vivos. Então, dizer o que são enzimas, né? E a número 7, é correto afirmar que o número de moléculas de água
o número de moléculas de água liberada numa reação de síntese de proteína em que são utilizados 56 aminoácidos é 55? Correto? Entram na constituição das proteínas cerca de 20 aminoácidos diferentes? Correto. A união dos aminoácidos é feita por uma ligação de peptídica, já acabamos de falar lá em cima, correto. Os anticorpos são proteínas? Correto, todas estão corretas. Faça a atividade. A número 8, com relação às enzimas, pode-se dizer que, podemos dizer o que? Nas hemoenzimas, a parte proteica é chamada de coenzima, vocês vão ver lá, mas eu acho que está incorreto. Substrato é o nome de substância sobre o qual a enzima atua, certo? São consumidos durante a reação? Eu acredito que não. Depende das circunstâncias do meio, sua ação pode ser favorecida ou inibida? Eu acredito que sim. Todos são insensíveis à temperatura? Não, acredito que também não. Então, próxima aula eu vou falar sobre a correção, vou passar uma aula fazendo correção, e depois ácidos nucleicos. Beleza? Fique com Deus e vamos nos dedicar. Fique com Deus e até a próxima aula.